Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, tô aqui no canal Mike TV pra gente fazer uma reação aqui do vídeo Stranger Things junto. Eu achei muito polêmico o título, por isso que eu quero já ver o que ele vai falar, que é o canal do Ei Nerd, que ele já fala que é péssimo. E aí eu quero saber o que ele vai comentar nesse vídeo e vamos assistir junto, galera. É assim, eu me considero fã da série, né? Eu sei que tem gente que é fanático, tem gente que não gosta, que critica, mas a gente tem que ter as duas opiniões, gente. Se foi bom, se não foi. O que me chamou a atenção é que ele escreveu péssimo, então eu quero saber a opinião dele. Eu sou fã, já fiquei meio assim, falei, péssimo, peraí. Eu assisti também e não é bem assim, né? Então bora ver o que ele vai falar. Se a gente concorda, se não concorda, vamos junto. Chegou um grande momento, né? Chegou a hora da gente conversar sobre a conclusão de Stranger Things. Mais uma série nível Game of Thrones de audiência chegou ao fim. Mais uma daquele tipo de série que todo mundo assistiu. Todo mundo parou pra assistir, tipo Lost, The Walking Dead. Não é isso? Mais uma série assim. Todas essas séries têm mais uma coisa em comum: péssimos finais. Será que é o caso de Stranger Things? Vamos conversar sobre isso nessa análise completa do final definitivo da série. Vamos lá. Não, pior que isso é verdade. Toda série que é muito boa, que todo mundo assiste, no final fica todo mundo decepcionado, falando, não é possível que foi... Eu parei meu Natal, eu parei meu Ano Novo e foi isso. Bora ver. E nessa aqui, bom, acabou, né, Stranger Things, conclusão. Quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero, antes de começar esse vídeo, realmente fazer esse pedido pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, qual a nota que vocês dão, qual o sentimento de vocês pra isso, que eu quero... Agora eu vou mandar o meu sincerão de verdade, cara. Ó, sincerão tem que ser de verdade. Mas eu gostei da série pra caramba, mas vamos falar desse final, ok? Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse final. Mas antes de entrar nesse péssimo final do Stranger Things... Gente, vamos falar, vamos ser sinceros, tá? Eu sou fã, eu gostei de todas as temporadas, mas esse final ele ficou... faltando algumas coisas importantes. Eu acho que ele vai falar exatamente o que a gente já imagina. Bom, conforme foi se aproximando do momento de executar o plano do Steve, mas parecia que o plano do Hopper de pegar o helicóptero era, na verdade, um bom plano, não é? Porque o plano de subir na torre, né, sem saber se vai ter alguma rachadura para dentro da dimensão X alinhada com a posição da torre, foi riscadíssimo. Eles apostaram a vida deles na moeda com isso na posição da torre. Não tinha como eles saberem se a torre ia bater numa abertura ou não. Ainda tiveram que contar com a Eleven, Kyle e Max conseguirem parar o ritual do Vecna com as crianças dentro da mente dele no exato segundo que a dimensão X desse altura para eles subirem lá pela torre. Essa parte já começou que o meu coração já foi na boca na hora que o Steve caiu ali. Eu falei, pronto, já vai começar desse jeito. Por quê? A culpa é dele, tá? Porque eu assisti todas as teorias dele e o que ele falava? Gente, eu acho que o Steve vai de arrasta, vai morrer, porque eu vi a reportagem lá dos irmãos, eles derrubaram o bonequinho. Então, na minha cabeça, eu já tava pensando, tipo, vai morrer o Steve. Começa a série, ele cai, eu falei, fudeu. Irmão, planozinho furado esse, hein? E nesse meio tempo, eles tiveram alguns detalhezinhos que eles tiveram que contar também, né? Como, por exemplo, o tanque do Hawkins Lab tá cheio de água. Bom, considerando que até agora não existia água dentro do mundo invertido, esse é um convencionismo um pouco curioso. Principalmente se a gente lembrar que a piscina que a Barbie morre na primeira temporada estava sem água dentro do mundo invertido. Enfim, o tanque do Hawkins Lab teria que estar com água parada lá há 5 anos, aquele mundo podre. Pai. Sim, isso é um detalhe que deveria estar podre a água realmente, não faz sentido. Aquela devia estar bem insalubre, cheio de dengue, né? Mas beleza, segue o roteiro. Aliás, dengue não, é dermodengues, né? Vamos seguir o roteiro. A origem do Vecna. Bom, eu achei que esse episódio final ia explicar para o público o que aconteceu na peça da escola. A série simplesmente não explicou. Você jura? Você achou? Eu também achei, porque você falou. E aí eu falei, não, eles vão explicar. Aí chega, passa um pedacinho da peça, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, gente, o que aconteceu? O que aconteceu na peça? Por que ele não entra? Eu fiquei toda confusa e não mostrou. Eu não quero saber disso, pra que explicar? Então quem quiser entender o que aconteceu vai ter que assistir esse vídeo que a gente fez aqui explicando toda a origem do Vecna. Canônico, ok? Tá aqui no card. Lá tá explicado tudo o que aconteceu na peça, tá explicado que a Joyce e o Hopper já conheciam o Henry Creel, tá explicado a origem dele, ok? E nesse vídeo tá explicado inclusive a história da maleta, porque toda essa história é baseada na peça canônica de Stranger Things, escrita pelos irmãos Duffers, né, que passou na Broadway. Meu, e essa maleta, eu fiquei assim, curiosa, porque era um mistério, né? A gente não sabia o que ia acontecer, o que tinha ali dentro, a gente sabia que transformava, porque mostrava as cenas que ia acontecer alguma coisa com o Vecna ali, quando ele abrisse aquela maleta, mas é chocante, é chocante. Se você não assistiu, isso aqui é cheio de spoiler, gente, pelo amor de Deus. Cara, o Enerd trouxe essa peça pra vocês aqui no canal, peça canônica. E a série não trouxe. Que coisa louca, hein? Você vai falar, eu vi no Enerd, né? Eu a única vi no mudança que eles Enerd, fizeram né? da peça pra série foi o fato do Harry
não ter sido teletransportado de corpo físico para a dimensão X. Foi somente dele que foi para lá quando ele tocou no material com a essência do Mind Flayer. Mas enfim, baseado nessa história, eu já tinha explicado para vocês aqui no canal também que o Vecna era na verdade controlado pelo Mind Flayer. Então não foi um plot twist assim tão grande, a gente já imaginava isso. O ponto é, ficaram muitas lacunas vazias para quem estava só assistindo só a série, né? E para quem viu a história da peça também. Porque, por exemplo, a peça aconteceu no dia 6 de novembro. Foi o mesmo dia em que Eleven criou o Mundo Invertido, contactando o Demogorgon. E foi o mesmo dia que o Will Byers foi capturado para dentro do Mundo Invertido. Nessa temporada, na cena que os Wheelers são hospitalizados, o Lucas fala que não existiam coincidências, que existia um propósito para o dia 6 de novembro. A própria Netflix usou essa data no marketing. A série estava fomentando esse mistério da data. E aí, no final das contas, não tinha motivo nenhum. Meu, isso foi verdade, porque, tipo, eles fizeram uma propaganda em cima, tinha, tipo, todo mundo falando sobre teoria do dia 11 e nada, não aconteceu nada, do dia 6 do 11, na verdade. E não aconteceu nada na série falando, baseando sobre esse dia. Eu fiquei indignada, falei, não, vai ter uma junção, vão começar a falar, uma teoria, vai juntar uma coisa, não falaram nada. Ou seja, eu não entendi essa parte também. Mas não falaram nada sobre a data no final da série, tipo, qual o significado, qual a conexão, o motivo, nada, cara. Cara, muitas bolas foram levantadas por no final não servirem de nada. Ninguém cortou essa bola que foi levantada, pô. A peça, por exemplo, só foi usada como passagem dentro da mente do Vecna pra dentro da casa do Skrill. Eu acho que isso aí é uma resolução muito broxante pra algo que vem sendo prometido como parte gigante da trama. A gente esperava uma coisa muito mais bem trabalhada. Os caras criaram uma peça da Broadway sobre isso. E no final não serviu de nada na história principal. O abismo, dimensão X. Bom, chegando no abismo, a gente se depara com a tela verde mais feia que essa série já fez, cara. Não, gente, desculpa. Essa hora aí que aparece essa cena, meu, na hora que eu olhei, eu falei, gente, que é isso? Parecia um videogame mal feito, um jogo mal feito. Tava muito feio. Eu falei, gente, falsão, assim, deu pra perceber que tava num cenário muito falso. Não achei nada a ver. Sendo que nos outros episódios, nas outras temporadas, era muito melhor, tipo, os efeitos eram perfeitos, assim, você não percebia de fato que era tão artificial. Nessa, eu não sei se foi a intenção deles, pode ter sido também, pra falar que era algo abstrato, sei lá, diferente, mas ficou muito falso, ficou nada a ver. Porra, parecia que os caras estavam no videoclipe inteiro do Linkin Park. Aliás, acho que o CGI do Linkin Park tava melhor de verdade, você também era o Lito do Chapolin. Meu Deus, a montagem que ele faz, mas é isso mesmo. A gente parece, olha o fundo. Sério, de verdade. Eu não sei o que aconteceu com essa temporada, com a iluminação, com a ambientação, mas tem uma clara queda drástica de qualidade. Igual aconteceu com o Punch Man. Quem acompanha sabe o que eu tô falando. A própria cena da Max fugindo da mente do Vecna, você vê como tá pior e mais fake nessa temporada. Muito fake. Um ambiente menos vivo, né? Pedro, você só tá reclamando. Ai, galera, esse é o fucking final de Stranger Things. Bota isso, bota som de coisa épica aí. Tava todo mundo esperando, tipo, um final perfeito, assim. Então, eu concordo. Pelo menos, por enquanto, o que ele tá falando faz sentido pra mim. Faz super sentido. Essa temporada custou 480 milhões de dólares. Isso dá mais de 2 bilhões e meio de reais. 400 e o quê? Não, meu Deus. Muito caro. E eles fizeram o que com o dinheiro? Usaram pro cenário que não foi, hein? Milhões de dólares. Isso dá mais de 2 bilhões e meio de reais. Caraca. Isso é mais caro que qualquer filme da Marvel. Qualquer filme da Marvel. Mais caro que Avatar 3, porra. E a gente recebeu qualidade de efeitos pior que nas últimas temporadas da série. Porra, na boa. Parece que as dimensões ficaram menos vivas para reduzir os gastos. Não tem lógica. Tá muito estranho esses gastos de dinheiro aí. Eu não sei o que aconteceu, hein? O roteiro simplesmente esqueceu da existência dos trocentos Demobats, Nossa, né? isso é verdade. Cadê? Foram bons. Gente, verdade, não querendo cortar toda hora, mas o que aconteceu com eles, com os Demogorgons? Do nada sumiram. Sendo que no episódio que saiu no Natal, que a gente assistiu, eles botaram mó terror em todo mundo. E nesse último, tipo, nem apareceu. Foram bons. Todos os monstros sumiram do Mundo Invertido. Cadê? Cara, aquelas vinhas do Mundo Invertido que antes mexiam, podiam te empreender, né? Informava a tua posição, né? Pro Vecna e pros monstros da mente colmeia. Todo aquele ambiente vivo de monstros tinham sumido.
Daí eu pensei, beleza, esses monstros devem estar todos na dimensão X. Eles vão estar todos no grande plano do Vecna. Não foi? Eu acho que eu pensei isso, você deve ter pensado também. Sim. Eles estão deixando a gente sonhar. Teve uma referência nessa temporada, eles chamam a dimensão X de abismo, que é o lar de todos os demônios, todos os monstros. Daí eles chegam no abismo e não tem nada. Nada! Da mesma forma que durante toda a temporada... Não, faz sentido porque não ter nada, porque é um abismo. Mas não tem nada atacando eles, então isso foi muito estranho. Eles chegam lá, só tem o fodão parado e não acontece uma ação. Acho que tava todo mundo esperando realmente ser eles chegarem lá, já começar um ataque dos Demogorgons, acontecer alguma coisa ali, mas não aconteceu nada. Então foi uma cena meio estranha mesmo. E quando eles chegam lá no abismo, parecia que era realmente tipo a abelha rainha. E cadê a proteção da abelha rainha ali, que é o Mind... Ai, eu não sei falar esse nome. Mind Flayer. E cadê? Ninguém protege ele, então tipo, ficou muito solto. Ele ficou um alvo fácil, claro, ele é poderoso, mas ficou muito fácil. Você chegou, já tá ali, cadê a galera protegendo ele, sei lá, contra qualquer ataque, sabe? Toda temporada os monstros sumiram, sem nenhuma explicação. Eles apareciam quando a trama queria, né? Tipo no sequestro das crianças, na luta contra os militares, no ataque a Max no hospital. Mas quando a garotada ia pro mundo invertido ou pro abismo, não tinha nenhum monstro. Tiraram férias, né, cara? Vamos curtir o Natal, passar reunião na praia. Que coisa? Acharam ursinho, acharam um demoço. Cara, não faz sentido. Pô, eles eram pra estar lá. Mais do que qualquer lugar. Importa, dinheiro não pode Aí, ó. na casa nem O editor é o melhor. Foi tão fraco que a gente se preocupar em explicar isso aí. Nem se preocupar em dar uma linha, uma fala, com desculpa justificativa para não ter aparecido nenhum monstro. Pra que explicar? Ninguém vai perceber. Nós aquele idiota não iremos nem falar. Vamos ficar de olho nele. Quando ele flashback da Eva banindo o Henry pro abismo na temporada passada, ele viu os monstros lá, viu os Demogorgons lá, os bichos vêm de lá. Eles vivem lá. Aí fica a pergunta, que diabos eles comem lá, né? E cadê, né? Não aparece, eles vivem lá. Eles vieram de lá e quando eles chegaram lá, cadê eles? Não tinha ninguém. Realmente, gente, não tem... Eu não tô passando pano, tá? Que vocês podem falar, tá passando pano. Não, eu gosto de Stranger Things, mas ficou faltando esses detalhes ali. Não tem nada vivo, tem uma criatura, não tem as vinhas, não tem nada. Toda a mitologia de monstros da série foi completamente empobrecida no final por um convencionalismo de roteiro. Tipo, roteiro é assim porque é assim. E o pior de tudo é o que fizeram com o Devorador de Mentes. Cara, o Mind Flayer tinha pelo menos centenas de monstros na mente como é dele. Isso que a gente sabia, né? Fora que a gente poderia não ter visto ainda. Tava óbvio, mas a gente sabia que era centenas. O Mind Flayer era uma entidade extradimensional, era um parasita psíquico. Ele é feito de partículas. A coisa mais assustadora dele é que ele justamente não precisa ter um corpo, ele abstraiu a parte física. Toda a lore da série sobre poderes mentais vem do Mind Flayer. Ele é a origem dos poderes mentais de todo mundo. Mas, vamos lá, daí chega no final e a mente comédia desaparece quando é conveniente para a história, né? Os monstros somem, o Will para de sentir os ataques do Draco quando a Negra começa a lutar com ele. Aí no segundo ele estava sentindo tudo, sentindo ferimento, dor. Mas daí quando já não era interessante pro final, ele só ignorava que ele foi amar. Isso eu não entendi também, porque ficou faltando, né, ele bisbilhotar ali o Will, porque ficou muito fácil, é como se, tipo, um episódio anterior, tudo aconteceu. Foi, tipo, contagiante, prendeu todo mundo, e no último episódio tava tudo muito fácil, tipo, eles chegando fácil no abismo, eles chegando fácil até o Vecna, eu achei muito simples. Parece que eles queriam, tipo, ai, tá bom, vai, chega logo lá. Achei estranho. Da raiva mais, né? Enfim, aí o grande plano do Mind Flayer é se fechar inteiro um corpo gigante de aranha, só que esse corpo é mais sensível a fogo ainda que os Demogorgons. É menos resistente que o corpo dos Demogorgons, porque é um Deus e Steve furaram ele pra caramba. Sim. Ele sentiu dor com o tiro da Nancy, sendo que os Demogorgons eram prova de bala. Eram metralhados pelo exército e nem sentiam. Faz um pouquinho mais de Cara, faça o seguinte exercício de verdade. Tentem lembrar aí vocês da segunda temporada. Bota na mente agora do terror cósmico, que era a presença do Mind Flayer. Editor, som de eco, som eco, vai. Tá vendo? Um monstro quase Lovecraftiano, né? Gigante. Lembra das visões do Will, lembra? Bota na memória. Pô,
falei? Ficou essa sensação, gente, de que, tipo, os que estão ali são fortes o suficiente pra derrotar um monstro que tá a série inteira aparecendo pro Will, assustando todo mundo que assiste, imaginando ele de uma forma gigantesca. Ele é grande, mas nitidamente fraco, perto de tudo que a gente imaginou, do que foi construído. Porque não é uma imaginação, assim, da nossa cabeça. A série, ela vai te conduzindo pra que você entenda isso. É que a forma que ele fala é muito engraçada pro Lucas jogando o balão d'água. E é isso, gente. É tipo, no momento que eles começam ali... Olha como é que ele fala. Mas, ficou fraco. Ficou faltando coisa aí. Pô, me chama, eu venho também. Eu venho com tapa na orelha, não preciso nem disso. É ridículo. A série inteira é ridícula. A Nancy perdeu todas as nuances de personalidade. A Nancy tava fodona. Tipo, a Nancy, eu vou lá, vou atirar, vou matar. Eu achei esquisito também. Ficou muito genérico a Nancy, assim. Ela não é assim, ela é desafiadora ali, corajosa, mas não assim. Ela tem que subir pros morros no minuto, enquanto a Nancy corre de uma aranha do tamanho de um prédio. Não tem lógica nenhuma. No minuto não sobe no morro, não. Ai, cara, ele fala e a cena que aparece, ela correndo sozinha, um monstro atrás. Realmente. A Nancy corre mais que a aranha gigante, cara. Não tem como levar a sério que esse foi o grande final da série. Foi muito decepcionante, muito. Não, e sabe o que eu fico imaginando? Ele assistindo, porque assim, é um canal gigante. Ei Nerd é um canal gigante. Devem ter várias pessoas editando, né? Agora imagina ele assistindo, já pensando no que ele vai falar no vídeo, a reação, e puto já, tipo, porque não tá gostando da série, já falando, meu Deus, eu vou reagir isso aqui, sendo que vai ser péssimo porque ele não tá gostando. Deve ser engraçado. Vecna, uma luta contra o Vecna e a forma como eu consegui ver através dele, acho que até que foi interessantezinho, né? Finalmente a Eleven deu uma brilhada nessa temporada. Nossa, sim. Um pouquinho muito também antes lá na mente do Vecna. A Eleven, ela tava super apagada, né, nos episódios anteriores. E nesse último, ela deu uma brilhada, igual ele falou, ela apareceu mesmo. Só que, gente, eu tomei um susto. Na hora que o Hopper dá um tiro no tanque que ela tava, que eu falei, não acredito, atingiu ela. Eu já fiquei assim, meu Deus, atingiu de verdade. Não tinha entendido o que tava acontecendo ali, mas foi da hora essa parte. E realmente, ela apareceu um pouco mais, mas o Vecna em si, com ela ali, vamos ver o que ele vai falar. Não teve nenhum grande plot twist, nenhum prepara mais. Ele não deu dificuldade. O Vecna poderia ter espiado o Will todo esse tempo. Sim. Poderia ter ficado sabendo do plano deles, ficado sabendo de tudo que estava acontecendo no mundo invertido pelas vinhas. Estou falando de coisas que ficaram estabelecidas durante toda a série, que estou inventando não. A série deixou isso estabelecido lá atrás, a gente sabia que podia acontecer. Aliás, o Vecna podia ter matado uma pá de gente várias vezes nessa série. Ele foi deixando todo mundo vivo passeando, porque assim, parecia um vilão do Batman dos anos 50, fazendo a pá de armadilha e dar um tiro e matar, né? Aí chega no final, o Vecna não consegue pegar crianças de 8 anos no plano mental, depois ele apanha lá da Bíblia, o monte gigante dele, morre 5 minutos sem nem sequer. Mas eu vou defender essa parte. Não é que ele não conseguiu pegar, tipo, não conseguiu pegar. Ele colocou ali a mão, o gordinho puxou ela, só que a caverna já deixa ele nervoso. Então, eu acho que as forças do Vecna ali, quando se aproxima dali ou tem a ver com aquele espaço, já deixa... Não fica normal como era antes. Eu acho que já fica afetado. E acho que foi por isso que a menina conseguiu se soltar. Isso é um infinito dessa aventurazinha aí. Parece uma brincadeira de uma terça-feira qualquer. Ninguém sabe não, cara. Tu jogando futebol no terreno baldio da tua casa, tu se arreia mais, cara. Tu se machuca mais. O carrinho de quando ele vai descendo das ladeiras lá de asfalto, para de pico, é muito mais vilão do que o Vecna. E pra completar, o Vecna não consegue nem falar alguma coisa no final. Eu até gostei da história do bom final sendo da Joyce, né? Sim. Tem uma cena relembrando todos os momentos da série. Todo mundo foi morto. Sim. Acho que isso resgata um pouquinho a essência da série. A história original era justamente sobre como o Will foi tirado dessa mãe. E a gente tem agora uma resposta da família. Você mexeu com a família. Isso até foi legal. Mas todo o processo para chegar nesse ponto foi bem tosquinho. Então é mais um momento anticlimático, né? Esse final inteiro me pareceu anticlimático, é isso. Pareceu algo bem comercial. Muita piadinha, muita pose, frases de efeito pra caramba. Muito fórmula Zemar, que é uma coisa que a gente já tá de saco cheio. Piada no momento de
Mas eu acho que é de quem o fã que assiste sabe que igual naquele episódio que o mundo tava acabando, tudo acontecendo e ele cantando Turn around, look you what... É de Stranger Things, entendeu? Tipo, faz parte a piadinha. Eu acho que aí ele pesou o clima, não precisava atingir os fãs dessa forma. Mas, caramba, mas se o mundo estiver acabando, talvez eles olhem, né? Pra poder morrer rindo, né? Mas não é assim no real. É como eu falei, cara, esse final de temporada eles escancaram como Stranger Things deixou de ser uma série sobre mistério, uma cidade do interior, né? Deixou de ser sobre horror cósmico e passou a ser uma sériezinha de aventura, né? Poderzinho mal descrito. E eu falo isso sendo um cara que costuma ignorar muita coisa, vocês me conhecem. Eu passo pano pra bastante coisa porque eu assisto pra me divertir. Eu deixo a suspensão da descrença ligada e vambora, entende? Eu quero curtir, quero me divertir. Mas esse final não deu. O final acabou toda a construção da série, de todas as temporadas. Gente, eu assim, agora dando um pouco da minha opinião, tem muita coisa que ele falou ali que eu concordo, acho que quase tudo, porque realmente eu tava esperando ali um final com mais detalhes, né, com mais informação, acho que eles pularam muitas coisas que deveriam ter mostrado ali. Deveria ter mostrado a história do Vecna. Gente, não é todo mundo que assistiu a peça que sabe o que aconteceu. Então, mesmo que você não seja fã, que você só tá assistindo ali todas as temporadas e quer saber, seria legal eles terem mostrado um pouco da história do Vecna, mostrado como ele ficou dessa forma. As teorias que falaram, todo mundo falava, gente, aconteceu alguma coisa na época de escola que fez com que ele ficasse dessa forma, né? Então, tipo assim, foi construindo um ambiente, uma coisa pra gente imaginar tudo e no final não trouxe as informações. Então, assim, claro, 2 horas de episódio, mas acho que eles tentaram mostrar bastante coisa, mas não deu tempo também, que é coisa pra caramba, né? Eu vi até uma reportagem falando que eles ficaram 2 anos e meio fazendo esses últimos 8 episódios, sabe? Tipo, é muito tempo, tem muito detalhe. Mas ficou faltando informação. Nem quero falar do final mesmo, que o final mesmo ali doeu meu coração. Não é nem questão de expectativa, não é? É que não entregaram o básico de qualidade, não entregaram 10% do que as outras 4 temporadas entregaram em termos de lore, de ambientação, de roteiro, dinâmica de personagem. Foi realmente, genuinamente, uma conclusão ruim. Bom, a gente já tinha previsto aqui que a morte no final seria o sacrifício da Leia. Quem acompanhou aqui o canal sabe que a maioria das teorias que eu falei, Sim. eu acho que isso aqui vai acontecer, aconteceram de fato. Sim. Em média acertou. Mas assim, a forma como aconteceu foi bem ruim. Especialmente levando em conta as consequências disso, né? O Robert era mais preocupado em perder a Leia. Ele já tinha traumas por ter perdido a primeira filha. Ele passou a temporada inteira tentando não botar tanto ela na ação, para não perder ela. Daí quando a Leia de fato morre, o Robert tá seguindo em frente, bem, feliz. Ele tá bem, né? Que ele tem até a conversa com o Mike, ele fala que ele veio de um lugar de dor e tá tentando se... Pô, agora pensa comigo. O cara perdeu a filha verdadeira, ficou despencado da cabeça, né? Porque, cara, não tem como. Passou a série toda assim, aí conheceu a Eleven, teve aquela conexão de pai novamente, quando finalmente, tipo, tava pensando, agora tudo vai acabar, a gente vai ficar junto, né? Vai dar tudo certo. Ela morre, ela some. Então, tipo, e ele ali forte. Isso eu achei muito bom na série. Caçando e fala pro Mike que ele só tem que seguir em frente e parar de sofrer pela Eleven. Isso parece coerente pra vocês? Eu pergunto pra você que é pai. Já me humilhou. Pra mim é coerente. Eu não sou pai, mas pra mim é coerente. Porque senão a pessoa vai ficar na dor eternamente. Ela tem que achar um jeito de ser forte de novo, gente. É difícil, é muito difícil. O que ele tá fazendo ali pra mim foi um ato de coragem. Porque não é todo mundo que consegue sair dessa questão do luto, né, e viver. E ele sim. Mas ele já tá acabando com isso daí. Vai, põe. Você que é mãe, isso parece coerente pra você? Nossa, eu tenho um filho meu assim, acabou. Você vai ter destruído durante muito tempo, mas tipo, muito tempo. O Robert ele se torturando, se culpando, traumatizado pra caramba. Ele disparava quem mais sentia a perda dela. Ele não ia estar comemorando promoção de carreira nem nada do tipo, ao menos. Eu não vejo isso acontecendo. Você imaginar uma coisa dessa. Gente, eu acho que ali é uma forma dele se manter vivo.
Porque a gente sabe que não, perder um filho, a pessoa nunca vai esquecer. Você perder um filho é uma dor eterna, mas você precisa se manter vivo. Então, as coisas da vida, ela tem que continuar de alguma forma. Não que não vá doer, não que não esteja doendo. Deve estar doendo pra caramba. Mas ele se mostra forte até para as pessoas ao redor, para ele se sentir bem. Então, não sei. Dizer que dessa forma aí, a trama dá a entender que a Eleva, que é uma garota vítima de abuso, né, era um fardo pro Robin. Quando ela sai da vida dele, ele fica livre para ser feliz. Mesmo com a possibilidade de ela ter sobrevivido, a mensagem continua sendo essa. Porque ela justamente não contacta ninguém para não ser um fardo na vida dele. Eu acho que a Eleva foi um pouquinho maltratada e ignorada durante toda essa temporada. E aí no episódio final, a personagem é descartada, entende? Pô, ignora, deixa ela de lado e descarta no final. Eu não achei um bom final. Eu achei mais covardia deixar em aberto se ela sobreviveu ou não. Isso é sacanagem com a gente, né? Que foi o final da série. O Mike fez uma teoria sobre o destino dela com base na criptonita que tá virado pro lado contrário e tal. Mas assim, pensa comigo, essa foi a única morte de um elenco principal da série. E nem essa morte os caras tiveram coragem de bancar também. Jogaram uma teoria canônica ali pro telespectador escolher o que ele quer acreditar. Pô, não custava pelo menos dizer uma dessa pra gente? E falando sobre consequências, né? É bizarro como alguns elementos da trama só estão ali para executar uma função do script. E depois os elementos desaparecem. Só, simplesmente só. A pior parte dessa última temporada de Stranger Things foi o fato deles ignorarem completamente o world building, a construção do mundo, sabe? As regras que eles criaram, que a série estabeleceu. A série estabeleceu várias regras, várias sementes foram plantadas para nada ser colhido no final. Os Democrats só existiram para matar o Ed. Só. Apareceu lá só para matar. Nunca foi visto depois. Os militares só existiram para matar a Eleven. As grávidas só existiram para a Eleven escolher. Cara, isso das grávidas me confundiu muito, porque eu olhei e eu fiquei, tá, tipo, tem as grávidas lá, eles estão pegando os nenéns e vão fazer tudo de novo, vai começar tudo de novo. E aí, tipo, a irmã dela morreu, sumiu, ninguém sabe o que vai acontecer com as grávidas. Aquela mulher loira também não apareceu mais, que ela tava atrás da Eleven, mas e aí? Nem se preocuparam em mostrar como é que elas estavam na base militar no mundo invertido. E por aí vai, várias outras, entende? Construíram e não usaram depois. Quando essa temporada precisou ignorar todos os elementos consequentes que ela criou, por exemplo, as rachaduras em Hawkins só serviram para chocar no final da quarta temporada. Na quinta, os caras só taparam. O mundo invertido não é mais tóxico, sendo que na primeira temporada foi dito que era tóxico. Na segunda temporada, as vinhas do mundo invertido estavam poderizando todas as plantações de subsolo de Hawkins. É a prova. Todas as criaturas apareciam sumindo de acordo com o que era conveniente para a história. A Vic foi introduzida no grupo só para tomar conta da Max cadeirante e servir de exemplo LGBT para o Will. Chegou no final, ela desapareceu da história. A série nem se preocupa em dar uma conclusão do romance dela com a Robin. Foi descartada no final da história. O grupo que matou inúmeros militares não é preso. Galera, os militares só estavam lá para fazer o final da Helena no script. Depois disso, sumiram. Sendo que todos os protagonistas da série são basicamente uma célula terrorista na visão do governo dos Estados Unidos. A Erika topou a família do Derek que sequestrou o moleque por desafio. Inclusive invadiu uma base militar ultra secreta. O professor incluso. Tu acha que isso no mundo real ficar batido assim? Tá, deixa. Da parte do professor, complicado, porque ele só aceitou, tipo, vai lá, não, vou aceitar. Gente, tudo bem que é série, né? Série tem que dar certo algumas coisas, mas o professor aceitar ir lá de madrugada, fazer o bagulho, entender tudo que estava acontecendo e ficar normal da cabeça, não ficou problemático, também é estranho. Posso perdoar? Explodiram uma dimensão inteira que inclusive tinha diversas grávidas, cobaias, de experimento militar. Eu só tô entendendo agora. Tá vendo como é bom? Assiste, gente. Assiste as teorias do canal dele, porque você vai falar assim, nossa, faz muito sentido. Todas as teorias que eu via, eu ficava, vai ter isso, certeza que vai ter. E não teve, eu fiquei decepcionada. Mas, mostrou as grávidas, depois eles explodiram. Ele sabia que existiam as grávidas. Pelo menos a Eleven sabia que existiam as grávidas lá. Então não faz sentido, né? Explodiram as grávidas, cara. As grávidas, explode lá. Todo mundo é cúmplice no assassinato de diversos militares, inclusive a dona Nancy William, que pegou um fuzil igual o Rambo lá e tirou com as próprias mãos e vários deles. Todos eles estão em posse de armas militares ligadas. Eles estão com as armas. O Murray traficou uma penca de armas, fuzil, granada, explosivos, etc. Para dentro de Hawkins. Cara, não, o senhor das armas em Hawkins. Como é que ninguém está procurando o cara? O Murray vazou segredos do governo. O Murray explodiu um helicóptero. O Robin matou
100% ignorante. Roteiro fraquíssimo, roteiro zero. Assistam a primeira temporada, vocês vão ver como série densa, como misteriosa e bem escrita era essa série. A diferença é absurda, cara. Tipo, é surreal. Dá pra imaginar que ela chegaria assim. É muito triste que esse tenha sido o final de Stranger Things. Gente, realmente. As primeiras temporadas, você imagina... E não é à toa porque Stranger Things tomou uma proporção muito grande, né? Tipo, teve fãs muito rápido, teorias em vários lugares, todo mundo desesperado pra saber o que acontece, mistério e tudo mais, então, realmente... Bom, o epílogo foi sem dúvida a melhor parte desse final. O trance feito com o diretor que o Ed prometeu fazer uma formatura lá na cena do refeitório na quarta temporada. Então essa foi uma referência bacana. Só que o que eu achei mais especial foi a cena dele jogando Dungeons and Dragons, que foi feita a pedido do Noah, o ator que interpreta o Will. E fez todo sentido. Ali foi realmente simbólico, foi bonito. Foi. Eu me emocionei. Nessa parte aí não vou mentir. Dei uma choradinha. Não choradinha, mas é porque tudo começou assim, né? Com eles jogando, com eles ali. Uma amizade verdadeira daquela época, assim. E acabar dessa forma eu achei muito bonito. Eu realmente gostei, fiquei emocionada. Falei, nossa, cara. Tipo, me remeteu quando eu comecei a assistir, sabe? Eles pequenininho. E isso que é legal da série, porque eles pegam um gancho, né? Tipo, começa criança, aí vem pra adolescência e agora eles estão, tipo, adulto na vida real. É que na série ainda mostra como adolescentes. Então você vê o crescimento deles, é muito da hora a série, assim. Bom futuro para todos. É uma conclusão bonita. E por um segundinho eu pensei que iam fazer ser real aquela teoria maluca da série inteira no passar de uma campanha de Dungeons and Dragons, né? Eu achei que ia ser tipo tudo sonho deles. E honestamente, de verdade, cara, da forma como a série terminou, esse final seria tudo ilusão, acho que isso é pior, né? Mas enfim, gostei também da cena do telhado com o jovem Patrick. Sim. Meu, a cena deles... Eu só não entendi uma coisa dessa cena do telhado, assim. Não entendi muito bem como ficou a questão da Nancy, assim, do Jonathan. Se eles, né, tipo, tiveram algo... Ficou meio suspenso, assim, no ar. Não deu pra entender, mas foi bem bonita. Eles, tipo, mais velhos que as crianças ali, na idade adulta. Cada um tá vivendo um momento e relembrando de tudo que eles passaram, que não foi pouca coisa, foi muita coisa, né? E meio que agora eles se separaram pra viver, mas combinaram aí de ter sempre se verem uma vez no mês. Eu achei muito bonito. Seguindo com a vida, eu acho que no epílogo ter visto todo mundo felizinho, foi o que deixou alguns fãs da série com o coração mais quentinho, né? Foi. Apesar do gosto daquele doce com a morte da Helena, que foi uma coisa que... Foi bem triste. Tempo que você sentiu luto por ela, então não tá muita coisa, né? Tipo, a série ficou mais de luto pelo Ed do que pela Eleven. Isso pra mim também faz sentido. Isso é um defeito mesmo, a construção da temporada. A maior parte dela foi enrolação. Daí você tem que resolver tudo no último episódio, tudo. Empurrando, chega no último episódio, tem muita coisa para resolver. A gente chega no último episódio, com 2 horas de duração, não dá tempo de resolver 95% das pontas soltas. E a grande morte da série tem que ser cortada para um epílogo onde não dá tempo nem do Robert sentir a morte dela. Ele já tá feliz na cena seguinte, cara, não faz sentido. Então assim, foi uma série muito mal construída, muito mal encaixada, mal dividida. Eu gostei da primeira parte, né, porque tava levantando uma bola legal com os poderes do Will. Daí veio a segunda parte bem ruim, bem abaixo da média. E o que ia definir essa temporada era o final da série. Sim. Já era esperado que ia dar tempo de resolver tudo. Mas eles conseguiram não fazer nem o básico que precisava ser feito para concluir a série. Não chega a ser um final Game of Thrones, mas ainda assim foi bem triste, com uma série tão importante como Stranger Things. Uma série que todo mundo se juntou para assistir durante a pandemia. Uma série que uniu todo mundo, fez todo mundo se apaixonar por esse mundo, por esse personagem. É muito triste que tenha terminado com uma qualidade tão baixa. Gente, mas assim, ficou em aberto pra gente achar que ela está viva, né? Aquela teoria do Will no final, ele falando, mas eu acredito que ela esteja viva, sim, que eles vão continuar fazendo. É uma série milionária, os atores ganham valores exorbitantes, é uma série que tem muita coisa ainda pra acontecer, então eu acho que não terminou, não é o fim. Talvez eles deem um salto grande igual deu dessa última, né, de 2 anos, assim, pra poder vir novamente. Eu acredito nisso, né? Mas é isso, eu gostei da teoria dele, eu acho que fez muito sentido. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar, não fez sentido, ele só falou mal, você tá concordando. Mas gente, ficou faltando muita coisa nesse último episódio. Foi um episódio muito longo
que eu acho que eles poderiam ter amarrado um pouquinho mais. Mas assim, no geral, ok. As últimas cenas deram um quentinho, assim, pra quem gosta. Eu me emocionei bastante. Falei, caraca, que mexeu, assim. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, como que chegou aí pra vocês. Vocês assistiram no dia 25, no dia 31 também, igual eu, doida. A família lá comendo, ainda comemorando, e eu... Gente, último episódio, vamos lá. Então, me diga aí, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou do... Meu, entra lá no canal dele, assiste as teorias que vocês vão ver, que eu acho que vai ficar muito... Vai fazer muito mais sentido pra vocês essa explicação dele no final. Porque a teoria batia muito, assim, era certeza que ia acontecer e não aconteceu. Mas eu amei. Então se inscreva no canal, se vocês gostam de conteúdo assim, fala aqui embaixo que a gente vai produzir mais conteúdos falando sobre filmes, séries, músicas e tudo mais. Vocês vão ver essa carinha aqui muito, então comenta aí. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.